Olá, graça e paz, eu sou André Augusto e você está em mais um vídeo da nossa série Sendo Cheio do Espírito, aqui mesmo no nosso canal que fala sobre fé e ciência, onde os dois andam juntos. O tema de hoje é: a serpente do Éden tinha patas? Com certeza você já foi questionado por alguma pessoa que não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, com aquele ar de um pouco de deboche e ironia sobre a nossa fé. Ah, você acredita numa cobra que falava e que andava, que no princípio de tudo induziu a mulher ao pecado? Acredito que você já passou por isso. E acredito que talvez você nem soube responder à altura. Fique conosco e saiba mais sobre essa tal serpente e que tinha patas. Então, pessoal, como eu sempre falo, a ciência ela está muito longe, mas milhares e bilhões e trilhões de anos-luz atrás do nosso Deus. Como eu sempre também digo, a ciência tem descoberto o que a Bíblia já tem falado há muito tempo. Olha, em 2015, a revista Science, ela publicou um artigo sobre um fóssil de uma serpente que continha 4 patas. Isso mesmo, continha 4 patas. E o que chamou a atenção, de muita gente, especialmente daqueles que conhecem bem o fato bíblico da criação, do ser humano, dali do Jardim do Éden, isso ainda ficou, um pouco assim, ainda mais chamativo. Olha, então, o fóssil encontrado, na formação Crato, foi na bacia da Araripe, justamente aqui no interior do Ceará. E ele estava circundado por fezes de peixes igualmente fossilizadas. O que sugeria que o animal ele morreu soterrado por água e lama. E nós sabemos que evento é esse de água e lama. Porque nós acreditamos na palavra de Deus e acreditamos que um dia todas essas maravilhas, todos esses acontecimentos realmente ocorreram. Segundo os pesquisadores, essa cobra de 4 patas, ela vivia na parte sul da Pangeia. E é bom lembrar que no nosso livro, que na palavra de Deus, especificamente em Gênesis, descreve que a serpente, ela começou a rastejar após ela ter induzido Eva ao pecado. Nós sabemos disso. Portanto, não seria esse fóssil um remanescente daqueles seres primordiais, quadrúpedes, que teriam sido preservado, sob uma grande inundação, o qual nós sabemos que é o dilúvio, nós já falamos aqui no nosso canal. A teoria da evolução, pessoal, ela explica que essas cobras evoluíram dos lagartos ao longo de milhões de anos. E esses milhões de anos nós sabemos que é necessário para os evolucionistas para poder comprovar a teoria deles. Mas nós sabemos que esses milhões de anos, na verdade, não são milhões, são milhares. Nós já falamos disso aqui no nosso canal, especificamente no vídeo sobre datações. As datações, será que realmente essas datações de fósseis, de rochas, realmente são de formas absolutas ou são de formas relativas? Vou deixar aí no card sobre este vídeo para a gente poder relembrar aí você que esqueceu sobre esse assunto ou que nem viu sobre este assunto. Então, ao longo desses milhões de anos, elas teriam perdido as patas porque essas começaram a crescer de forma mais lenta por um período de tempo mais curto. Segundo os evolucionistas, ambos cobras, lagartos, caminhavam em terra e nadavam no oceano. Mas ainda não há um consenso. Como eu digo, a ciência nunca entra em consenso, é sempre uma teoria derrubando a outra e assim vai se passando o tempo. E a nossa Bíblia continua exata, a nossa Bíblia continua a mesma, sem mudar nada. Nós não mudamos nada. Apenas a ciência, quando ela para com a sua teimosia, ela acaba constatando aquilo que a gente já sabia há milhares de anos. Então, muitas questões que deixam os pesquisadores confusos é essas perguntas. Por que as cobras atuais não têm patas? Em que fase da evolução elas teriam perdido esses membros? Alguns pesquisadores afirmam que as cobras nunca perderam seus membros. Ao invés disso, teriam sido os mamíferos e as aves que
que ganharam os membros de forma independente. Cada vez, né, que se cria uma teoria diferente para tentar entender o que está óbvio, o que está claro, né, no nosso meio ambiente. Com a descoberta então desse primeiro fóssil, né, de uma cobra com 4 patas, está forçando esses cientistas a repensar a forma de como as cobras teriam evoluído de lagartos, como eles acreditam. E mais uma perguntinha, né, pessoal? Como que a Bíblia sabia que antes de tudo existia cobra com patas? Se esses acontecimentos são de milhões, como eles dizem, milhões de anos atrás, muito antes, né, do homem, o Homo sapiens sapiens, como eles dizem, terem raciocínio para poder entender isso. Então, como que a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, vamos dizer, né, essa pessoa de imaginação fértil, sabia de todas as informações? É uma pergunta assim interessante e talvez deveria ser levada a crédito por esses cientistas. O fóssil, né, ele foi datado na época do tal período Cretáceo Inferior, supostos 113 a 125 milhões de anos atrás. Com base na teoria deles, é mais ou menos na época do período pré-diluviano, né, vamos dizer assim, né, o período que aconteceu antes do dilúvio, antes da separação da Pangeia. É mais ou menos essa época. Eles falam essa quantidade de milhões de anos embasado nas teorias de datações, mas nada mais do que alguns milhares de anos. O dilúvio ele correu em torno aí de mais ou menos a 4.500 anos atrás. Isso a gente tem prova, a gente já falou aqui também no nosso canal sobre isso aí, pessoal. Então, embora os pesquisadores já estejam considerando que esta tal cobra com patas seja até um tal elo de transição entre cobras e lagartos, existe uma outra hipótese que sequer foi levantada, que é o que nós estamos falando aqui, porque a Bíblia já relata isso. Por que não se leva em consideração isso? A Bíblia já relata isso há muito tempo, que cobra existiu patas. Por que eles não se fazem essas perguntas? Como que Moisés, quando começou a escrever a Bíblia, ele 3.500 anos atrás, né, ele começou a escrever a Bíblia, como que ele sabia de todas essas informações que só agora com a alta tecnologia estão assim começando a entender algumas coisas? Se é que eu posso dizer que isso é que começar a querer entender. Eles estão muito longe disso. Então lá em Gênesis 3,14 fala: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se rastejando pelo chão e vai comer o pó da terra. Então, pessoal, o nosso vídeo vai chegando ao final. Eu agradeço aí o seu tempo, agradeço aí, né, o seu like que você com certeza deixou aí. Compartilha os nossos vídeos, se inscreve aí no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família.